Olá, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Já venho aqui com a leiturinha de mais uma palavra no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo do 1 ao 30, onde vai falar de Moisés, a continuação aqui ainda falando de Moisés, né? Oh, aleluia, glória a Deus. Abra sua mente, o seu coração e ouça Jesus falar diretamente com você. Ouça a palavra de Deus tocar o seu coração e lhe alertar para os dias vindouros, para que nós possamos ter paz e entender que Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas, amém? Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Deus promete livrar os israelitas. Falou mais Deus a Moisés e disse-lhe: eu sou o Senhor. Glória a Deus. E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de sua peregrinação, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Vós livrarei da sua servidão, e vós resgatarei com braços estendidos e com juízo grande. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra acerca da qual levantei a mão, que a darei a Abraão e a Isaque e a Jacó, e vou lá darei por herança, eu, o Senhor. Glorificado seja Deus. Deste modo falou Moisés ao Senhor de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel me não têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhe mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogia de Rubens, Simeão e Levi, glórias a Deus. Estas são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Rubem, o primogênito de Israel: Enoque, Palu, Esrom e Cami. Estas são as famílias de Rubem. Os filhos de Simeão: Gemuel e Jamim e Oade e Jaquim e Zoar, Isaú, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações:
Gersom, Coate, Merari, e os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gersom, Libim e Simei, segundo as suas famílias, e os filhos de Coate, Arão, Isá e Hebron, Uziel, e os anos da vida de Coate foram 133 anos, e os filhos de Merari, Mali e Muzi. Esses são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Arão tomou por mulher a Joquebebe, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Isá, Corá e Néfite e Zicre. E os filhos de Uziel, Misael e Exalfá e Citre. E Arão tomou por mulher a Elisebe, filha de Aminadab, irmã de Nasson. E ela gerou-lhe a Nadab e Abiú e Eleazar e Itamar. E os filhos de Coá, Assi e Eucana e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel. E ela gerou-lhe a Fineás. Estas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó. E aconteceu que, naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés, na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: eu sou o Senhor. Dizei a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou o incircunciso de lábios, como pois me ouvirá Faraó. Glorificado seja Deus. Meus queridos, mensagem linda que vem falando do resgate a qual o Senhor promete livrar os israelitas, né? Na primeira parte aqui, a partir do versículo 2 até o versículo 13, e a partir do versículo 14 até o versículo 26, vai falar das gerações, né? A genealogia de Rúben, Simeão e Levi. A partir do versículo 28 ao 30, vai falar: Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó. Glorificado seja Deus por essa mensagem. E dentro dessa mensagem trarei eu alguns pontos referentes aqui. Ponto referente aqui do versículo 3 ao versículo 6. Ouça o que fala essa mensagem e este ponto referente. A mensagem foi lida e agora vem um ponto referente ao versículo do 3 ao 6. Ouça o que fala. O Senhor não se revelou a Abraão, Isaque e a Jacó pelo nome Senhor. Isso não significa que os patriarcas não conheciam esse nome, mas sim que não receberam a plena revelação do significado
desse nome. Veio a partir do versículo 14. Realmente tinha ouvido o nome de Deus como Lave, e tinha usado esse nome, mas na sua experiência eles conheciam a Deus, mas como Deus Todo-Poderoso. Nome este que leva o seu poder para realizar ou cumprir aquilo que ele prometeu. Lave e o nome de Deus como fiador do conserto e voltado especialmente para a redenção. Abraão não chegou a ver o cumprimento do conserto estabelecido em Gênesis 15, mas certamente experimentou o poder de Deus. Glorificado seja Deus. Meus amados, esse ponto referente aqui vem falar que eles não conheciam, como o Senhor tinha se revelado a eles, eles não conheciam pelo nome de Senhor, e sim o nome de Deus, né? De repentemente, o que esse ponto referente traz para nós aqui é que fica aqui o conhecer a eles o nome de Deus, sim, que não receberam a plena revelação. Eles não tinham recebido a revelação que Deus e o Senhor era a mesma coisa, a mesma pessoa. Ambos o mesmo, né? Mas que eles conheciam Deus como aquele que prometia e cumpria, e aquele que estabelecia conserto e cumpria, e até hoje ele cumpre, quando todos os concertos que estão aqui dentro dessa palavra, tudo o que ele falou se cumprirá, não passará nada despercebido aos olhos do Senhor. Tudo que está aqui dentro dessa palavra, ele cumprirá na minha vida, nas nossas vidas, para a honra e a glória do nosso Deus Pai poderoso. E de repentemente nós vamos ver aqui que que Abraão não viu se cumprir, né? O estabeleceu em Gênesis 15, mas certamente experimentou o poder de Deus. Abraão não viu se cumprir, mas ele viu o poder de Deus na vida dele. Como isso é maravilhoso, né, meus amados? A partir do versículo 7, o ponto referente aqui. Ouça o que fala. Os versículos 6 e 7 expressam o significado e propósito essencial do êxodo e da instituição do concerto no Sinai. Aleluia. A partir do versículo 19, nós vamos ouvir falar do Sinai. Que o adorariam como seu povo e que seria o seu Deus. Os israelitas, por sua vez, prometeriam que iam cumprir a vontade de Deus Redentor. Estes versículos ressaltam que Israel estava desamparado, escravizado por um poder que os israelitas não tinham a mínima esperança de subjugar. Somente poderiam ser libertos pelo Senhor, seu Deus. Ali eles acreditariam que, se não fosse Deus, não resgataria eles das mãos de Faraó, da terra do Egito. Porque era grande a escravidão. E era só Deus para fazer um milagre na vida de todos eles, né? Glorificado seja Deus. Em virtude do concerto que Deus fizera com os patriarcas e em virtude do seu amor pelo seu povo, ele ia definitivamente livrá-los. Glorificado seja Deus.
a partir do capítulo de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7 e 8, nós vamos ver falar ainda dessa mensagem. Glorificado seja Deus. Quando Deus redimiu Israel do Egito, essa redenção tornou-se a razão principal para o próprio Deus ser o dono de Israel. Israel já pertencia a Deus por criação e por eleição. Glorificado seja Deus. E agora era dele também por redenção. Olha como isso é maravilhoso, né, meus irmãos? E, historicamente, a redenção de Israel, de sob o jugo do Egito, é uma prefiguração da redenção maior da raça humana pecaminosa, mediante a morte de Jesus na cruz. Todos os crentes são redimidos por Cristo do poder de Satanás, do pecado e do mundo, agora pertencente a Ele, e podem confiar no seu amor e nas suas promessas. Glorificado seja Deus. Nós temos que confiar, porque o Senhor Deus, Ele entregou o seu único Filho por resgate de todos nós. Como o Senhor já era o dono de Israel por amor, do povo israelita por amor e por Deus, agora Ele também era por redimir, por tirar eles daquela escravidão. O que essa mensagem traz para nós é que eles já eram um povo de Deus, mas agora eles acreditariam que Deus era Deus acima de tudo e acima de todas as coisas, porque tinham livrado e tinha tirado eles da escravidão. Amém, meus queridos? Esse é um ponto referente muito lindo ao versículo 6 e 7. Glorificado seja Deus. Aleluia, Jesus. A partir do versículo 9, eles vai falar. Ouça o que fala esse ponto referente. Deus não tirou Israel do Egito porque os israelitas tinham grande fé, mas por causa da sua graça e das suas promessas. Gênesis 17, versículo 1 a 8. E versículo 50, capítulo 50, versículo 24. No começo, a fé que tinha era fraca, mas Deus, através das 10 pragas sobre o Egito, pelas quais ele revelou-se a si mesmo e o seu poder e seu cuidado por Israel, edificando-lhe a fé até conseguirem confiar nele e lhe obedecerem. Glorificado seja Deus. Noutras palavras, Deus os livrou pela graça mediante a fé a qual eles tinham. Porque o Senhor sabia e conhecia a fé do povo de Israel. Aquele povo que estava ali escravizado, eles tinham fé que Deus o resgataria por amor e com imenso amor. Meus queridos, é uma mensagem muito linda, muito maravilhosa. Eu amo a palavra de Deus, eu amo a Deus, porque a sua palavra é pura, é verdadeira. E traz para mim e para você a certeza, traz para mim e para você a certeza de que Deus não nos deixa e não nos desampara. Jesus Cristo vai fazer por mim e por você aquilo que ninguém pode fazer. Esse é o meu ponto de vista, a qual eu creio. Que as minhas dores, as minhas angústias, as suas dores, as suas angústias, as nossas mágoas, os nossos temperamentos fortes, muitas das vezes, nós se possibilitamos a falar algo que não é para nós falar, mas pelo nosso temperamento, às vezes, nós falamos algo e machucamos pessoas. Mas aqui a palavra de Deus vai falar que mesmo
aquele povo machucado, mesmo no meio daquele povo tendo pessoas incrédulas, mas Deus sabia que era um povo obediente, Deus sabia que era um povo que tinha fé e cria que ele o resgataria. Aí a mensagem vai dizer, em outras palavras, Deus os livrou pela graça mediante a fé. Glorificado seja Deus por tudo e por todas as coisas. Glorificado seja Deus por essa palavra. O que essa palavra quer nos dizer é que mesmo diante da dificuldade, diante das decorrentes ações humanas, nós devemos confiar em Deus, que o seu socorro virá. Na minha vida, na sua vida, na minha casa e na sua casa, na minha família e na sua família, para todos sempre. Às vezes os nossos dias é tão corrido, é tão sofrido, e nós não vemos acontecer nada. É porque Deus trabalha de uma forma linda, para que nós não entendamos. Às vezes eu vejo as dificuldades batendo na minha porta, e eu digo, Senhor, chega com providência, Senhor. E de repentemente eu vejo o agir de Deus, os cuidados de Deus para comigo. Isso é maravilhoso, meus amados. Por isso que aquele povo de Israel, Deus os livrou pela graça mediante a fé deles. Então que a nossa fé não esfrie, que nós tenhamos sempre a confiança em Deus, que Ele chegará com a providência divina nas nossas vidas. Amém? Fique com essa mensagenzinha e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém? Glorificado seja Deus para todo o sempre. Amém? E graças a Deus por essa mensagem. Pai querido, Pai amado, Deus da glória, Deus Pai, Deus poderoso, Pai maravilhoso, aonde eu não puder chegar, que essa mensagem chegue, abrindo a mente e o coração de cada um, e que essa mensagem chegue e entre e faça morada no coração de todos. Se você não tem a Bíblia na sua casa, baixe a Bíblia no seu telefone e ouça essa mensagem, porque é muito linda, é maravilhosa. É maravilhoso ouvir a palavra de Deus, ler e buscar entender um pouquinho da sua palavra e do seu amor para com todos nós, amém? Glorificado seja Deus. Pai querido, chega nos presídios, chega nos hospitais, chega, meu Pai, aonde eu não posso chegar, mas eu oro e te peço em nome de Jesus que eu chegue nos presídios, masculino, feminino, casa de apoio ao jovem infrator, ao adolescente. Ô, Pai querido, chega na vida daquela mãe que tem lutado pelo seu filho, pela sua filha. Chega naquele filho que tem lutado pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu irmão, pelo seu amigo. Chega na vida, Pai, daqueles filhos que têm lutado com a enfermidade de sua mãe, do seu pai, do seu avô, da sua avó. Ô, Pai querido, chega dando força, chega libertando, chega curando. Chega abençoando, Pai, esse bairro, essa cidade, a minha vizinhança. Chega abençoando o país. Pai, chega no Rio Grande do Sul, chega lá na Líbia, chega lá onde tem esses desastres naturais, meu Pai. Chega, meu Pai querido, em nome de Jesus. Porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Glorificado seja sempre o teu santo nome, meu Pai. Chega abençoando os meus vizinhos, em nome de Jesus. Curando e libertando todos eles, para que eles possam estar na tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.